Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre lógica de programação, a parte de estrutura condicional, estrutura de decisão. Então a gente vai ver um pouquinho sobre o if. Eu vou utilizar o Visual Basic, tá? E vamos construir um aplicativo para calcular a média de 3 notas de um determinado aluno, tá? Então vou abrir aqui o Visual Studio, né? Então eu criei um formulário para agilizar um pouquinho, para não ficar muito longa a aula. Eu já criei aqui o formulário com todos os campos que a gente precisa. Então eu tenho 3 campos de texto aqui onde vão ser digitadas as notas. Então cada um deles recebeu uma propriedade TXT nota 1, TXT nota 2, TXT nota 3. Botão calcular e limpar. E aqui eu tenho uma label que exibe o resultado, LBL resultado. Tá? Então a gente vai trabalhar em cima disso aqui. Bom, vou clicar 2 vezes em cima do botão calcular para a gente exibir o código. Tá? Então abriu aqui o código do botão calcular. Então vou começar definindo as variáveis que eu vou precisar para esse aplicativo. Então, primeira variável, nota 1, segunda nota 2, terceira nota 3, por último a média. Isso aí eu vou definir como sendo variáveis reais, ou seja, double, né? Então, double. Bom, depois eu vou fazer o que? Eu vou ler o que está digitado nos campos de texto e atribuir as variáveis. Então, eu vou pegar nota 1, vai ser igual ao valor, né, val, que foi digitado no TXT nota 1. Ok? Fechei. Mesma coisa para nota 2, tá? Vai ser o valor digitado na nota 2 aqui. Opa, deixa eu voltar, tá? E a nota 3, mesma coisa. Valor digitado aqui no campo de texto, nota 3, tá? E assim eu fiz a leitura e atribuí o valor digitado nos 3 campos de texto para as 3 variáveis de nota. Agora eu vou calcular a média. Processamento do nosso programa. Média é igual nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Tudo isso aí eu divido por 3. Ok? Uma média simples. Agora vem a parte que a gente quer discutir, que é a estrutura condicional. É o if, né? Veja bem, vamos supor que a gente está numa escola onde são admitidas 3 possibilidades. O aluno passa se ele tiver média igual ou maior que 7. Se a nota for entre 5 e 7, ele faz recuperação. Se for menor que 5, ele está retido. Tá reprovado. Então vamos começar aqui a fazer o nosso desvio condicional, a nossa estrutura if. Se, if, né? Média, então a primeira coisa que eu vou verificar é se a média é maior que 7. Por quê? Se ela for maior que 7, o aluno está aprovado. Então eu imprimo lá naquela LBL resultado, que é onde a gente definiu a nossa mensagem de resposta, como sendo o resultado da média do aluno. Então, parabéns, né? Parabéns, você foi aprovado com média igual a... E aí vou imprimir a média aqui, colocar um E para concatenar o que eu estou escrevendo. Vou colocar aqui um format para eu formatar a saída. Então eu vou formatar o que? A média, né? Média. Essa média ela vai ser apresentada com primeiro a cerquinha, né? Com 2 caracteres depois da vírgula, tá bom? Vou copiar isso aqui que eu vou usar daqui a pouquinho nos outros, tá? Bom. E se acontecer da média não ser 7? Se a média não for 7, eu tenho 2 condições. Ela tem que ser maior que 5, o aluno está de recuperação. Ou, se ela for menor que 5, o aluno está retido. Então, eu vou colocar aqui um else, né? Se não acontece o quê? Então, eu vou testar de novo. Se a média for maior ou igual a 5, então, acontece o quê? Bom, se ela não é maior que 7, é porque ela é menor. Se ela é menor que 7, mas é maior que 5, eu estou na condição 2. Condição 2, o aluno está de recuperação. Então, eu vou imprimir lá.
Foi por pouco. Foi por pouco. Você está de recuperação com média igual a... E aí eu vou jogar de novo aqui formatação da média. Tá? Por fim, se ela não é maior que 7, se ela não é menor que 5, é porque ela é menor do que 5. Então eu vou colocar aqui o finalmente, que é o aluno foi reprovado. Então, infelizmente, você foi, oh meu Deus, reprovado com média igual a, e aí eu vou imprimir a média da mesma forma como eu fiz antes. Tudo bem? Então aqui é a estrutura condicional, são os desvios condicionais que o programa faz. Então, eu tenho 3 possibilidades e eu tenho que testar as 3 possibilidades. Se a média for igual ou maior que 7, eu estou aprovado. Se ela for entre 5 e 7, eu estou de recuperação. Se ela for menor que 5, eu estou reprovado. Tudo bem? Ok? Eu vou aproveitar aqui, antes de a gente testar o programa, se eu clicar no botão limpar, eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar o que eu tenho lá, né? Então, txt nota 1, txt nota 2 e o nota 3, né? Limpei isso aqui e vou fazer o meu foco voltar para nota 1, tá? Bom, beleza. Então, nosso programinha está pronto, só falta testar para ver se ele está funcionando. Vou clicar aqui para compilar e executar. Está aqui nosso formulário. Hoje está 3 notas. Bom, hoje está primeiro 5, né? 4.5 e 5. Bom, 5,5, vai. Essa média dá 5, tá? Então, vamos lá, calcular. Foi por pouco, você está de recuperação com média igual a 5. Então, foi o primeiro teste que a gente fez, a média caiu naquele intervalo. Se eu aumentar um pouquinho aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, não vou limpar o formulário ainda, vou colocar 5.6. Continua naquele intervalo, tá vendo? Ela continua entre 7 e 5. Vamos supor que eu tenha tirado 10 numa prova aqui, como é que fica? Ó? 6.67. Então, enquanto a minha nota estiver nesse intervalo de 5 e 7, eu estou naquele else if, que está aparecendo aqui atrás, ó, tá? Então, eu estou de recuperação. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Vamos falar que eu tirei 6 nessa variação, tá? Parabéns, você foi aprovado com média 7.17. Tudo bem? Então, a primeira condição, 7.17, eu estou aprovado. Vamos colocar aqui uma nota 2, né? E aqui uma nota 5. Será que eu passei? Infelizmente, você foi reprovado com média igual a 4.17. Ok? Então, vamos aqui, ó. Vou só clicar no botão limpar para ver como é que ficou a nossa rotina aqui. Ele limpa aqui. Aliás, eu esqueci, ele deveria limpar também o resultado, né? A gente pode fechar aqui, vamos dar só mais uma acertada nisso aqui. O resultado também a gente limpa para ter o formulário perfeito, zerado, tá? Então, a primeira nota, vamos supor que eu tirei 6.3, aí depois eu tirei 5.4 e depois eu tirei 7.1, são as 3 notas, tá? Foi por pouco, você está de recuperação com média igual a 6,27, tá? Se eu limpar aqui, ó, voltou o formulário à origem e eu posso refazer os cálculos da média, tá? Então, enfatizando aqui, o que a gente fez foi basicamente estabelecer um parâmetro para a gente comparar e fazer um desvio, né? uma estrutura de desvio, uma estrutura de condição. As condições eram 3, então a gente tem aqui um if encadeado, né? Eu tenho aqui 3 escolhas possíveis e eu faço uma cadeia de ifs, tá? Primeiro if aqui, o segundo aqui, terminando com else, ok? Então, por enquanto foi isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.